20ª questão do capítulo 1. Dado o vetor A, aqui esse vetor em coordenadas esféricas, onde A, B e C são constantes. A é um vetor constante, então a gente já vai responder isso. Encontre o divergente e o rotacional de A. Encontre as componentes retangulares e cilíndricas de A, expressando-as em termos de x, y, z e ρ, φ e z, respectivamente. Então a primeira resposta aqui, A é um vetor constante? A resposta é que não. O vetor A não é constante, pois ainda que A, B e C sejam constantes, os vetores de base R, θ e φ não são constantes. E qualquer derivada que eu aplicar aqui nesse lado, eu vou aplicar aqui também nesse lado, e usando a linearidade da derivada, eu separo como a soma das derivadas aqui, e A, B e C são constantes aqui pelo enunciado, elas saem da derivada, e sobra a derivada de cada vetor de base aqui. E como eles não são constantes, essas derivadas podem não ser nulas. Né? E em seguida, aqui é pedido o divergente e o rotacional de A. Para isso eu vou identificar o AR como a constante A, o AR é a componente de A que está na direção de R. O Aθ é a constante B e o Φ é a constante C. E agora eu vou copiar aqui a expressão do divergente em coordenadas esféricas. Então, é essa expressão aqui. Aqui aparece o AR, que eu vou substituir pela constante A, o Aθ, que eu vou substituir por B, e o Φ, que eu vou substituir por C. Então, essa derivada aqui já vai zerar imediatamente, que é a derivada de uma constante em relação a Φ. Aqui eu tenho uma derivada do produto entre uma constante e uma função de θ. Então a constante sai da derivação. Da mesma forma aqui, o A também vai sair. E a derivada de R ao quadrado em relação a R é 2R. E a derivada de seno de θ em relação a θ é cosseno de θ. E essa parte aqui zerou. Então eu simplifico aqui esse R com essa potência. E fico aqui em evidência 1 sobre R. Aqui tem 2A mais o cotangente B vezes o cotangente de θ. E essa daqui é o divergente de A. Agora eu vou escrever aqui a expressão do rotacional de A em coordenadas esféricas. É essa aqui a expressão do rotacional de A em coordenadas esféricas. Aqui aparece o Φ, a θ, a R e a Φ, a θ, a R. Então vou substituir aqui conforme eu escrevi aqui em cima. Então aqui já tem algumas simplificações para fazer. Por exemplo, aqui a derivada de uma constante, já zera esse termo. Aqui também. E aqui também. Mas eu tenho a derivada do produto de uma constante por uma função. Então aqui nesse primeiro caso, eu tenho na direção de R, esse C sai da derivada, né? Então CR sobre R seno θ, e fica a derivada de seno em relação a θ. Então vezes o cosseno de θ. Essa parte zerou, menos, porque a parte que não zerou é negativa. Aqui eu tiro o C da derivada, então Cθ sobre R. A derivada de R em relação a R é 1. Então aqui já é a componente na direção de θ do rotacional. Mais, aqui sai o B, né? Então vai ficar B sobre R na direção de Φ. E a derivada de R em relação a R, que dá 1 também, né? Então agora que eu posso colocar R, 1 sobre R em evidência. E fica assim, C, cosseno sobre seno, cotangente de θ na direção de R, menos C na direção de θ, mais B na direção de Φ. E essa daqui é a expressão do rotacional de A em coordenadas esféricas. Agora nós precisamos encontrar as componentes retangulares e cilíndricas de A. Então vou começar pelas componentes retangulares. Então aqui tem essa imagem, que tem os vetores da base retangular e da base esférica. Agora eu quero encontrar o vetor A em coordenadas retangulares.
Então eu começo escrevendo assim, ax na direção de x, mais ay na direção de y, mais az na direção de z. E eu vou usar, como eu venho fazendo, o produto escalar entre o vetor A, escrito nas coordenadas esféricas, que é como está dado aqui nessa questão, e um versor da direção da base retangular, porque assim eu projeto o vetor naquela direção. Isso equivale a componente. Então o vetor A, produto escalar com versor de x, que é igual a esse parênteses, produto escalar com versor de x, e agora eu vou distribuir esse produto aqui, e eu vou fazer o mesmo para as outras componentes. E eu obtenho essas expressões aqui. Aqui eu não tenho nenhum versor comum às duas bases, né? Então nenhum vai zerar de imediato. Vou ter que calcular esses 9 produtos aqui, olhando a imagem. E eu vou começar aqui por esse produto entre o versor de R e o versor de X. Aqui está R e X. Né? R está nessa direção do vetor, então eu projeto ele aqui. Se ele estiver representado aqui, por exemplo, a projeção vai estar aqui, e isso daqui mede 1, que é o módulo desse vetor, vezes o seno de θ. Como eu fiz lá na questão 18, fiz mais passo a passo essas projeções, né? Dei a ideia de como fazer por um triângulo retângulo. Então aqui eu já vou fazer mais direto. Agora eu vou pegar essa projeção e projetar aqui na direção de x. Né? Que assim eu vou ter a projeção do vetor de R na direção de x. Então essa projeção aqui ela vai ser igual ao produto desse tamanho aqui, que é o seno de θ, vezes o cosseno desse ângulo. Então aqui eu tenho seno θ, cosseno φ. E agora, entre R e Y, vou fazer logo aqui, porque é só projetar essa primeira projeção aqui na direção de Y, e vai ser usando o seno, já que o ângulo está contando a partir daqui e não daqui. Então esse lado aqui vale seno θ, seno φ. Aqui entre θ e x, agora o versor de θ ele está aqui embaixo e ele tem uma projeção aqui nesse plano, né? Então é essa projeção aqui e esse daqui é o versor de θ, né? Conforme está aqui. O tamanho dessa projeção, como aqui está distante θ em R, essa parte aqui também vai ter um ângulo θ entre o versor de θ e o plano XY. Então essa projeção aqui é simplesmente um cosseno θ. Agora eu vou pegar isso aqui e projetar em x e em y. Aqui em x vai ser cosseno θ, cosseno φ. E fazendo agora esse produto aqui de baixo, vai ser o mesmo cosseno θ vezes o seno de φ. Agora o versor de φ, o produto entre o versor de x. O versor de φ, ele ainda está nesse plano XY, mas ele está apontando aqui para trás. Essa defasagem aqui é a mesma dessa, né? Esse aqui é o ângulo φ. Então, o produto entre φ e o versor de x é igual ao cosseno de 90 mais o φ. Π sobre 2 mais φ, que é o cosseno do ângulo entre eles, entre o versor de φ e o versor de x. Isso daqui é igual ao menos o seno de φ. Então vou escrever aqui menos seno φ, aqui entre φ e y. É imediato aqui que o ângulo entre eles é o φ, então aqui já vai dar cosseno de φ. Na verdade eu me confundi aqui no começo, quando eu disse que nenhum dos versores são comuns a alguma mesma base. Né? De fato aqui em vermelho tem a base retangular, e em azul tem outra base, que é as bases esféricas, e não tem nenhum sobrepondo o outro. Mas nas coordenadas cilíndricas, tanto o z quanto o φ fazem parte. Então o φ é ortogonal a z. Então a gente consegue ver isso aqui. Até porque o φ está nesse plano XY e o z é ortogonal a esse plano XY. Então esse daqui, entre φ e z,
ele é anulado, né? Então esse produto aqui entre φ e z dá zero. Agora aqui, completando esses últimos dois produtos, entre R e Z, é imediato projetar aqui, né, no eixo Z, o ângulo entre eles é o θ, então eu tenho o cosseno de θ. Entre θ e Z, o θ é aquele versor que está aqui embaixo. Esse ângulo aqui entre eles é o θ. Então do Z até o plano tem π sobre 2. E aqui ainda tem mais uma defasagem θ. Então é o caso de cosseno de π sobre 2 mais θ, que é igual a menos o seno de θ. Então com isso daqui eu já posso reescrever essas componentes. Por enquanto eu vou fazer assim: AX, A vezes esse produto, então A seno θ cosseno φ, mais B vezes esse produto aqui entre θ e x, né? Cosseno θ cosseno φ, mais C vezes esse produto aqui, né? Então é menos seno φ. Em AY eu tenho A seno θ seno φ, mais B cosseno θ seno φ, mais C cosseno φ. Aqui eu tenho A cosseno θ, A menos B, esse B aqui, né? Esse produto é menos seno θ. Aqui é C vezes zero, né? Então só fica isso daqui. Eu já poderia pegar isso daqui e substituir nessa equação aqui em cima, que aqui já estão as componentes em coordenadas retangulares desse vetor que originalmente estava escrito em coordenadas esféricas. Mas aqui, além de encontrar as componentes, nós devemos expressá-las em termos de x, y e z. Nesse caso aqui, ainda dá para fazer algumas mudanças. Por exemplo, a gente vê que esse vetor A, ele projetado aqui, ele dá essa quantidade em x, essa quantidade em y, essa quantidade em z. Isso quer dizer que qualquer vetor pode estar escrito em outra base, mas na hora que eu olhar ele na base A retangular também, ele vai ter alguma projeção, pode inclusive ser nula, nos três eixos. Só não pode ser simultaneamente nula, porque aí seria o vetor nulo. Então aqui eu vou olhar para cada expressão que eu tenho aqui, no AX, no AY e no AZ, e ver o que eu posso substituir de acordo aqui com essa representação na imagem, para que isso daqui fique em função de x, y e z. Por exemplo, o seno de θ, que aparece aqui, eu posso considerar esse triângulo retângulo, que aqui tem um ângulo reto, né? E tem um ângulo θ. Nesse triângulo aqui eu já posso começar a desenvolver as razões trigonométricas que tem o seno, né? Então, o seno de θ é o cateto oposto, que é esse daqui que está oposto ao ângulo, sobre a hipotenusa. Então, esse cateto oposto tem essa mesma medida aqui. Então, se esse lado é x, eu posso considerar esse triângulo retângulo aqui. Esse lado aqui vale y. E esse lado aqui, a hipotenusa, vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora eu olho para esse triângulo maior aqui. Aqui também é um triângulo retângulo, né? Então eu já posso descobrir quanto vale esse r. Então o r é igual a raiz quadrada desse lado aqui ao quadrado. Esse lado aqui ao quadrado fica x ao quadrado mais y ao quadrado. Então um lado ao quadrado mais o outro ao quadrado. Esse outro aqui é o z. Então r vale isso daqui, a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. E o r vai ser importante porque ele é a hipotenusa desse triângulo que a gente considerou. Então seno de θ é igual a esse cateto, que vale raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, sobre a hipotenusa, que é esse daqui. Dessa forma, eu escrevi o seno de θ, que aparece aqui, em termos de x, y e z. Então, se eu substituir aqui onde tem seno de θ por isso, eu já vou estar dando um passo na obtenção da resposta, que é a componente em termos de x, y e z. A componente já está aqui. Agora falta reescrever ela como a questão pede. Eu vou fazer isso agora também para o cosseno de θ. Cosseno de θ é o cateto adjacente a esse ângulo, que é o z, sobre a hipotenusa, que é o r. E a gente já viu aqui quanto vale r. Agora vamos procurar, que a gente já tem isso daqui para substituir o seno de θ aqui, seno de θ,
cosseno θ, aqui seno θ e aqui cosseno θ. Então a gente precisa de seno e cosseno de φ. O triângulo, no caso, vai ser esse daqui. Esse aqui é um triângulo retângulo, tem um ângulo φ, e aqui tem um ângulo reto, né? Para dizer que ele é retângulo mesmo. Então, esse daqui é até mais simples. O seno de φ é igual ao cateto oposto, então vai ser y, sobre a hipotenusa. Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E o cosseno de φ é igual ao cateto adjacente, que é o x, sobre a hipotenusa. Então, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E agora eu posso pegar isso e substituir aqui. E eu chego a esse resultado aqui, né, por enquanto, para essas substituições. Aqui direto a gente já tem o que a questão pede, as componentes em coordenadas retangulares em termos de x, y e z. Aqui, é encontrar as componentes retangulares expressando-as em termos de x, y e z. Mas ainda é possível simplificar mais. Então a gente vê que nessas duas parcelas eu posso colocar essa raiz quadrada desses três termos em evidência, e em todo esse lado da equação eu posso colocar a raiz quadrada desses dois termos em evidência. E eu vou observar isso em cada caso. Então agora já está de uma forma mais simplificada. Eu vou pegar essa equação aqui e substituir nela esses resultados. Então, dentro desse parênteses aqui mais externo, tem a componente AX, que é uma componente retangular em termos de x, y e z. Então, eu coloco ela na direção de x, mais essa componente aqui, dentro desse parênteses, que é a componente em y, na direção de y, mais essa daqui, que é a componente AZ, na direção de z. Então, essa daqui é a resposta da primeira conversão que a questão pede. As componentes retangulares expressadas em termos de x, y e z. As componentes retangulares aqui expressadas em termos de x, y e z. Agora, com essa imagem aqui, nós vamos partir do vetor A escrito em coordenadas esféricas. A base esférica está aqui pelos vetores azuis. E aqui em vermelho temos a base cilíndrica. Então, eu vou usar a mesma estratégia de solução que eu estava usando até agora. O vetor A em coordenadas cilíndricas é dado por a ρ na direção de ρ, mais a φ na direção de φ, mais a z na direção de z. Eu vou conseguir essas componentes fazendo projeções, essas projeções por meio do produto escalar. Então, a ρ, que é obtido fazendo o produto de A com o versor de ρ. Esse A, por enquanto, não é esse que eu acabei de escrever aqui em cima. É o que é dado na questão em coordenadas esféricas. Então, está aqui. O produto é aqui nesse parênteses o vetor A, produto escalar com o versor de ρ. Agora eu distribuo aqui. E vou fazer isso também com as outras duas componentes. E aqui, devido ao φ ser compartilhado entre as duas bases, então ele é ortogonal a todos os outros versores. Então aqui, com exceção de φ, produto escalar com φ, que dá 1, esse daqui vai zerar, esse daqui também vai zerar. Pode ver que φ é ortogonal a R, então aqui está φ e R. Φ é ortogonal a θ, φ e θ, aqui pelos versores em azul. E agora φ e ρ também zera, aqui em vermelho, φ e ρ. E φ e z, aqui está φ e z, todos eles são ortogonais. Então restaram 4 produtos que nós devemos obter de forma mais satisfatória. Então eu já vou logo copiando aqui nesse vetor, já que é uma expressão mais simples do que a anterior. Nessa equação eu tenho A igual a componente a ρ. Eu vou colocar aqui entre parênteses A e o produto entre o versor de R e o versor de ρ. Se eu olho aqui para a imagem, o versor de R esse azul, o de ρ esse vermelho, o ângulo entre eles é 90, esse todo aqui, menos o θ. Então cosseno de 90 menos θ é igual ao seno de θ, mais
B, o ângulo entre θ e ρ. O versor de θ ele está aqui embaixo, né? Então, esse ângulo aqui é o ângulo θ, esse mesmo θ aqui, que vai ser direto o cosseno do ângulo entre eles, né? Então, aqui dentro desse parênteses tem a componente a ρ na direção de ρ, mas agora eu vou para a componente afim. Aqui em afim eu só tenho C vezes 1, então mais C na direção de φ. Agora a componente AZ, então o produto escalar entre R e Z, aqui está R e aqui o versor de Z, tem um cosseno θ entre eles. Então A cosseno θ entre θ e Z, tem aqui 90, que é o que Z faz com o plano, e mais o θ, que o plano faz com o versor de θ. Então entre esses dois o ângulo é 90 mais θ. E o cosseno de 90 mais θ é menos seno θ. O B já tinha vezes menos seno θ. Isso daqui na direção de Z. E essa aqui já é uma representação das componentes cilíndricas do vetor A, que estava dado originalmente em coordenadas esféricas. Eu vou voltar lá no enunciado para observar que aqui pede para encontrar as componentes cilíndricas, expressando-as em termos de ρ, φ e Z. As componentes nós já encontramos, mas elas não estão dependendo de ρ, φ e Z. Então essa daqui pode até não ser considerada a resposta final dessa questão. Eu ainda precisaria fazer algumas substituições. Eu tenho que olhar o que é passível de ser substituído aqui com base nessa imagem, de forma que a substituição traga uma dependência de ρ, φ ou Z. Mas na questão anterior, como eu comentei, no final da questão 19, aqui é uma conversão de esférica para cilíndricas. Lá é uma conversão de cilíndrica para esféricas. E lá tem a resposta atrás do livro. Na resposta atrás do livro, o autor para nessa situação, quando substitui as componentes nessa equação que tem as componentes vezes o versor. Então, se isso daqui ele já considerou lá de cilíndricas para esféricas como a resposta final, então por questão de coerência eu vou considerar isso daqui como a resposta final da conversão entre o vetor da base esférica para a base cilíndrica. Mas sempre dá para mudar mais. Eu posso procurar um triângulo retângulo aqui, onde tenha esse ângulo θ e identificar o que é o cosseno de θ, o seno de θ. Ou também tentar mudar essas constantes, né? Ver se elas também fazem parte de alguma coisa assim que possa ser decomposta, projetada. E aí eu poderia substituir aqui para continuar desenvolvendo mais. Mas nessa questão eu vou considerar isso aqui como uma resposta e parar por aqui. Se eu considerar a questão completamente resolvida já.